Podcast Evolucionismo. De número eu não lembro. Bicho. Hoje é sexta-feira, dia 28. Parece? Não, 27. Dia 27 de março de 2026. Podcast Evolucionismo. Tô aqui numa sexta-feira. Exatamente às 12h28. Meio-dia 28. Tô aqui em casa. Eu fui buscar umas coisas ali na minha tia. Fui buscar dois calçados lá. E estou aqui agora. Bicho. Esse momento que eu tô vivendo é um momento que tem mais, como posso dizer? Ele tem mais elementos para que eu tivesse voando, mas, ao mesmo tempo, até ontem, eu não digo agora tudo de boa, mas até ontem era o meu pior momento psicologicamente falando. E eu não digo até nem psicologicamente falando, é mais filosoficamente falando. E eu quero destrinchar isso aqui hoje. Hoje é mais um drop. Não, não tenho, não tenho a intenção de fazer esse episódio hoje daqueles longos. E, enfim, vai ser o que for, né? O importante é chegar aqui e trazer o que é que tá pegando. Eu cheguei. Ontem eu fiz um show. Ontem, na quinta-feira, eu fiz um show. E assim que eu receber esse, e também eu receber outra. Tem outro que. Enfim, eu vou estar com 1.600 livres, sem nenhuma dívida, sem nenhuma conta, para pagar nos próximos, sei lá, nos próximos 15 dias. A não ser comprar qualquer coisa que eu queira. Fora isso, eu tenho essa figura que eu falei, que eu ia me afastar. E eu vou falar sobre ela daqui a pouco. E tenho mais uma, que é daqui da cidade, que ela vai acabar me dando. Deixa eu ver. Tem mais outra também, que é aqui da cidade. E, enfim. Ou seja, financeiramente, não tem nenhum problema nesse momento. Pelo contrário, com a reserva de emergência aí de 1.500, 1.600 reais. Sexualmente, existem mulheres querendo me dar. Oficialmente. Aí agora a gente entra aqui. Fisicamente. Eu me pesei na estante, estou com 98,4. Eu, honestamente, eu tinha deixado minha balança aqui em casa. E quando foi de manhã cedo, quando eu acordei, me veio a falta de você. Eu imaginei, honestamente, que eu ia estar com 103 por aí. Que eu comi pra burro ontem. Depois do evento que eu toquei. E eu também já tinha tomado 3 geladinhos grandes ontem. Além disso, almocei também um grande prato de comida. Faz um prato de comida pra mim. Faz um prato. Faz um prato. Só que ontem eu não tinha me pesado, né? Então, honestamente, eu acho que eu tava com uns 95 ontem.
E hoje eu resolvi iniciar o jejum de 7 dias. E eu vou fazer, cara. Vou fazer porque eu preciso. Eu preciso e nessa questão do peso, ontem eu dei uma entrevista. Aí depois eu vi o vídeo da entrevista e eu tô redondo, cara. Já tô redondo mesmo. Eu só não fico com aspecto de gordo porque eu sou alto. Tenho 1,80, 1,82 por aí. Se não, eu estaria rolição. E não dá. Aí, beleza. Por que que eu falei nesse instante que era um momento onde tinha mais elementos para eu estar voando, para eu estar muito bem, e é o momento onde mais eu eu me eu me deixei levar por questões filosóficas e, consequentemente, psicológicas, que é um crônico estado mental de insatisfação, apesar de todas essas coisas. Sempre tem um mais. Por exemplo, tô com uma reserva de emergência de R$ 1.500. Ah, mas você ainda mora na casa da sua tia, você ainda está trabalhando aí, fazendo shows em eventos pequenos, você tá com a loja lá que tem pouquíssimas vendas e tá uma bagunça e o caralho. Aí beleza. Tenho várias opções de mulheres, mas todas essas mulheres que você tem de opção, nenhuma você pensa razoavelmente em namorar, nenhum é exatamente próximo do perfil de mulher que você tenha uma atração genuína, assim, absurda. Ou seja, sempre tem um mais. E tem uma satânica questão de crença que eu realmente vou trazer aqui agora. Eu percebi ela. E que eu vou colocar à prova. Que é, toda vez eu sempre tô bem em um dos aspectos. Ou um ou outro. Ou eu tô bem fisicamente e fudido financeiramente. Ou eu tô bem financeiramente e fudido fisicamente. E que é o caso de agora. Eu tô tranquilo financeiramente. Assim, não tô rico, pelo amor de Deus. Eu só não tô no estado. Como eu falei, se você acompanha esse programa aqui desde o começo, você sabe o fundo do poço que eu tava. De dever R$ 10.000 sem ter nenhuma fonte de renda nos últimos 60 dias e nos próximos 60 dias. Então hoje eu tenho essa fonte de renda da loja e a fonte de renda dos shows. E em relação aos shows, cada vez mais, por cada cidade que eu passo, as pessoas elas realmente gostam muito. Não todo mundo, mas eu sempre estou conseguindo trazer uma qualidade bem acima da média que eu tava antes. Mesmo ontem. Ontem eu tava fudido. Comecei o show meio broxa, meio, meio pau mole ali. Até porque também não tinha dado uma aquecida, não. Foi meio em cima da hora, assim. Mesmo ontem, eu ainda consegui trazer uma qualidade que realmente não é qualquer cara. Assim, bicho, eu sou muito claro comigo mesmo em questões de defeitos, em questão de falhas, mas cada vez mais eu tenho uma consciência de que existe uma qualidade minha e que essa qualidade ela deve
ela pode e deve ser ressaltada por mim mesmo. Que é o quê? Eu canto muito bem, cara. Canto muito bem. Isso não tem quem tire de mim. Eu canto muito bem. E aí, assim, você pega nessa questão de crença. Quando eu comecei a cantar, os primeiros shows, eu era muito inseguro. Por quê? Porque eu não tinha essa comprovação externa e até mesmo interna de que eu sabia o que é que eu estava fazendo. Não tinha essa firmeza. E hoje eu chego em qualquer cidade. E isso também me trouxe mais uma evidência, que é, eu já toquei em umas 40 cidades. Sei lá, uns 50 cidades. Ou mais. E sempre, em 90% das vezes, eu agradei. Ó, eu posso dizer, 70% das vezes eu agradei. Não, 90% das vezes eu agradei. E uns 65 a 70% das vezes o povo só faltou dar mortal pra trás. Então, existe algo aí. Mas ao mesmo tempo, eu sei que a questão da música, ela precisa ser levada muito mais como um comércio do que só mesmo questão de você chegar lá e cantar. Não, isso aí é o último das etapas. E quando eu falei da questão psicológica e filosófica, era de todo dia acordar e estar extremamente cansado mentalmente e sem vontade de fazer nada. Até mesmo eu falei aqui sobre o dia que eu peguei na internet aquelas coisas que dizem os sintomas de uma depressão. E eu dava cheque em 100% delas. Mas eu acho que não é e nem era, nem era e nem é uma depressão. É muito mais um momento de se entender. E muito mais, eu percebo que é muito mais, bicho, a quebra de expectativa que eu tinha de muita coisa. Por exemplo, por que eu tô gordo? Por quê? Eu posso dizer facilmente que quando eu tava naquele momento que eu queria bater os 80 a todo custo, e eu bati, eu tinha a expectativa de que quando eu chegasse nos 80, tudo ia mudar, todas as mulheres iam querer me dar a buceta. E que eu ia, pelo amor de Deus, eu ia comer, eu ia dar, eu ia ficar seco de tanto gozar. E não foi isso que aconteceu, pelo contrário. Um dos momentos onde eu tinha menos mulher foi quando eu tava magro ali. Mas isso não é uma coisa correlacionada. Isso não é uma coisa que deveria ser associada uma à outra. Por quê? Hoje eu tô com quase 100 quilos e é um momento que eu tenho mais opção de mulheres. Mas ao mesmo tempo, é um momento também onde mais eu tive exposição. Eu também abri a possibilidade disso. E ao mesmo tempo é isso, é uma expectativa que ela não foi cumprida e foi quebrada. E aí nessa quebra de expectativa, você gera um sentimento de indiferença inacreditável. Tudo perde o sentido. Quando você atrela uma coisa que você quer, você busca, a acontecimentos consequentes disso, você tá fudido. Por quê? Ah, não. Eu vou buscar ficar fisicamente muito bem, porque assim eu vou ter um bocado de mulher para eu comer. E aí você fica muito, muito bem fisicamente, mas ignora todos os outros aspectos. E aí, consequentemente, você não tem mulheres. Aí você diz, ah, então que se foda. Eu vou comer pra burro aqui, foda-se. Quero que se foda. Aí você fica roliço,
sua confiança baixa mais ainda, você gasta dinheiro com comida, com besteira, você perde sua produtividade, sua energia. Foi o que aconteceu comigo, cara. Foi o que aconteceu. E aí, nisso tudo, você perde o sentido da vida 100%, 100%. E posso dizer que até o momento que eu tô falando isso aqui, e eu tô expondo isso aqui, era 100% a minha estimativa mental aqui. E aí você pensa, o que caralho é? Qual é o sentido dessa vida? Foi uma pergunta que eu me fiz nesses últimos dias. Muito. E foi uma questão que eu até falei aqui sobre não fazer sentido eu ter um relacionamento, não fazer sentido eu ter um filho, não fazer sentido eu querer ter uma empresa e ficar rico, ou ficar rico de qualquer maneira. Mas ao mesmo tempo, a sensação ruim de não ter várias dessas coisas, ela não é... Você não tem a opção de não ter. E aí você fica cronicamente em um estado péssimo mental. Por isso que tem muita gente que se deleta. Por quê? Beleza. Não existe essa questão de você ficar feliz porque ficou rico. Você fica alegre. Você fica você fica ali... Você fica realmente com a sensação boa de possibilidades e tudo e tal. Mas, por exemplo, se você fica rico e ainda tá roliço, você não vai estar 100% feliz. Você fica rico e você é praticamente um cara sem pênis, que você não consegue comer ninguém, você vai estar completamente frustrado. Se você fica rico e você passa na rua e todo mundo lhe odeia, é foda. Você não vai estar feliz. E beleza, todas essas coisas são coisas que são externas. Você não controla. Mas, o que eu, pensando muito esses últimos dias sobre o sentido da vida e o propósito, eu percebo que, foda-se, não faz diferença. Não faz diferença nada. Não faz diferença você ganhar dinheiro ou não. Mas, todas essas coisas, dinheiro, mulher, buceta, fama, realização, nada disso faz sentido. Mas, se você viver sem buscar nada, você vai acabar se matando. É inevitável. Porque nada mais faz sentido. E você vai acabar virando aqueles caras que julga todo mundo e que é um merda. E que se odeia. Então, se eu fosse resumir o que é o propósito de vida, o sentido da vida é você estar constantemente em movimento. Constantemente. Por isso que existe aquela frase que diz: mente vazia é a oficina do diabo. Não existe, cara. Não existe você querer ficar parado e achar que vai se sentir bem. Aí você diz: eu fiquei rico e eu vi que não trouxe felicidade. E quem caralho disse que dinheiro traz felicidade? Eu acho que o resumo desse vídeo desse podcast é sensação, autopercepção de bem-estar. Você está se sentindo bem com você mesmo. Por isso eu vou buscar voltar ao meu peso ideal, os 80. São 18 quilos que eu tô acima nesse momento. Mas eu tô inchado e eu sei que uma semana aí,
alguns dias de jejum, uma alimentação mais inteligente, voltar a fazer exercício, outra coisa, com essa crescente que teve de corrida e todo mundo virou um corredor, eu tomei repulsa pela corrida. Só que a corrida é uma coisa muito boa. E eu sei que daqui uns dias todo mundo vai parar. Não tem aquele negócio de você dizer, puta que pariu, essa porra virou modinha. Ah, não quero mais também, foda-se. Não, não tem por quê. É uma questão de bem-estar. Eu acho que o propósito da vida é uma sensação de bem-estar que você pode causar com você mesmo. Aí, beleza. Você coloca uma meta e não necessariamente você ficar. Caralho. Você ficar enlouquecido pra chegar nessa meta e só vai estar feliz se chegar nessa meta. Eu vi que também não funciona. Então, foda-se, eu não vou colocar meta de peso. Puta que me pariu. Eu quero alcançar as metas de ação. E as metas, que na verdade são sistemas. Tem aquele livro Hábitos Atômicos, que é justamente isso. Você fazer, você não precisa se tornar um corredor para começar a correr. Você começa a correr e se torna um corredor. Você não precisa se tornar um cantor para começar a cantar. Você começa a cantar para se tornar um cantor. É o contrário. O fim, ele é só um status e não uma meta, não uma consagração, necessariamente. Ah, beleza, tem todo o simbolismo de você alcançar uma meta. Mas, se você não alcança a meta, e mesmo assim você fez tudo o que pôde, e você alcançou um bom resultado, só que não exatamente o que você queria, e você pensa exclusivamente naquele resultado, você se torna automaticamente frustrado. Não tem jeito. Porque se o bem-estar tiver 100% vinculado à conquista de um número específico, não tem jeito. Você vai ser fodido mentalmente completamente. Porque se eu faço aqui, eu faço algumas coisas para chegar a um resultado que eu queria alcançar 10x. E aí eu faço e alcanço 7x. Não consegui os 10x, mas porra, e o 7? E a evolução que você teve? Talvez você simplesmente tenha que ter mais paciência. Só isso. E além de tudo, foda-se. Além de tudo, foda-se. Porque, ó, eu cheguei o ano passado a 78 quilos. Só que eu tava fudido mentalmente. Por quê? Eu tava sem um real, devendo, sem comer ninguém. Completamente fudido. E aí? Ou seja, o melhor a se fazer é você ter um equilíbrio e buscar ter um, um desenvolvimento em todas as áreas, umas mais, outras menos, mas nada disso aí é atrelado a alguma coisa específica, alguma conquista específica, mas a conquista ser exatamente o fato de você fazer a ação que leva à conquista. Por exemplo, buscar emagrecer. Não, a conquista é ir e correr. E se alimentar melhor. Essas coisas. Isso que eu tô dizendo.
Então, é isso. Eu penso, eu, assim, foi bom esse período que eu tive de, de ficar pensando sobre o sentido da vida, e sobre o que é que vale a pena, o que não vale a pena. No fim, nada vale a pena, realmente. Mas o que vale a pena é a jornada. Por quê? Você nasce e você vai morrer. Se você pensar friamente, nada vale a pena, nada faz sentido. Mas ao mesmo tempo, você tá vivo ainda. Então, você fazer coisas boas que vão lhe dar um bom estar, você vai estar ali com a sensação de bem-estar, isso vale a pena. Isso vale a pena. Não necessariamente você precisa estar num relacionamento. Não necessariamente você precisa ser trilionário. Não. Eu acho que a riqueza e o sentido da vida é se sentir bem com você mesmo. Já falei isso algumas vezes nesse episódio, mas para ficar finalizado. E aí agora sobre a figura que eu tava falando aqui no último episódio, que eu ia me afastar e eu tava um dia sem falar com ela. Ela mandou mensagem de novo para mim na segunda-feira. E aí eu fiquei ainda muito reticente. E aí eu resolvi o quê? Eu vou voltar a me encontrar com ela. Mas esse período que eu desisti, eu ainda continuo desistindo. Desistido. Mas quem disse que ela quer alguma coisa também? E nesse período eu continuo conversando com outras. Aí eu pensei, vai chegar o São João. Quem disse que necessariamente eu vou querer ir pro São João? Não. Pelo contrário, é até melhor. Se, por exemplo, eu tiver pegando outras, no São João mesmo eu não vou pegar ninguém, porque eu não gosto. Aí eu vou estar ali numa festa que eu não vou. Eu gostaria mesmo de fazer show. Isso sim. Aí vai chegar o dia dos namorados. Foda-se. E nesse período também eu quero empurrar em outra. Quero empurrar em outra, porque, assim, se aparecer a oportunidade de tal, né? Porque sim. Simplesmente porque sim. E o principal de tudo é voltar ao meu estado bem, ao meu estado bom. Voltar a me alimentar melhor com comida de verdade. E voltar a gravar vídeos e tudo e tal. Nessa semana, talvez eu grave uns vídeos já essa semana, mas talvez até no domingo. Mesmo roliço, foda-se. Não vou ficar atrelando isso. De, vou gravar vídeo só se eu tiver muito, muito magro. Não, porque pode ser que eu esteja acima. Eu vou deixar de gravar? Não. E ao mesmo tempo isso aí traz uma vontade de querer ser melhor. Enfim, cara, eu acho que o sentido da vida é muito mais você viver. Simplesmente. Por exemplo, para finalizar, eu gosto demais de Minecraft. Jogo, se eu deixar, eu jogo 24 horas. Se você parar pra pensar, por que que o bonequinho, quando nasce, ele não tem nada ali? Por que caralho eu vou querer pegar madeira, pegar pedra, depois ferro, depois diamante, depois netherite, depois fazer as farms, depois comida, farm disso, daquilo, fazer as casas, fazer a vila, trazer village, zerar o jogo, depois pegar a elytra. Por que caralho? Por que caralho eu vou fazer tudo isso se de uma hora ou outra eu vou parar de jogar? Queira ou não. Ou porque o jogo vai sair de linha, ou porque o meu eu vou perder o mundo, ou porque eu vou morrer mesmo. Porque tanto eu quero as melhores ferramentas,
as melhores armaduras, ter uma farm disso, farm daquilo. Caralho, tem uma porra de uma poeira aqui, vai tomar no cu. Porque realmente eu quero ter um armazém, que eu fiz uma porra de um castelo, com um armazém gigantesco, tudo separado, bem separado, organizado. Por que que eu quero aquilo? E não ter uma casa organizada e limpa e tudo no seu lugar. Uma loja organizada e limpa e tudo no seu lugar. E vendendo e todo um mecanismo, assim como a farm. É o mesmo mecanismo, cara. A vida é um jogo. Não existe sentido. Não existe sentido de vida. Quanto mais você pensa no sentido da vida, menos você quer viver. E você nunca vai encontrar a porra do sentido da vida. Puta que pariu, tem uma poeira desgraçada nessa casa. Vai tomar no meu cu. É isso aí, doidão. Valeu. Esse foi o podcast de hoje. Valeu, falou, é nóis.